Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no SCCP Scouts. Meu nome é Yuri Medeiros. Vamos falar sobre um tema aí que é quente, que tem muita gente falando. Mas antes disso, já peço aqui para você que chegou até aqui, por favor, se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito. Deixar seu like aqui, que é muito importante pra gente, pro vídeo ter mais relevância pro YouTube. E no sininho das notificações, pra você ficar por dentro sempre quando a gente posta algum vídeo novo por aqui. Ou quando tem live também, a gente tá tendo bastante live aqui no canal, tá certo? Então vamos lá, vamos começar com o nosso vídeo. Falar sobre o Rodrigo Varanda, tá bom? Garoto, 18 anos... Chegou como uma grande promessa aí do Corinthians, mas acabou não se firmando no profissional. E agora o Corinthians tenta negociar ele. Ontem, esse vídeo está sendo gravado na quarta-feira. Na terça, saiu a notícia de que as negociações com o RB Bragantino foram encerradas, mas o Corinthians deve continuar tentando negociar o jogador, mesmo ele renovando o seu contrato recentemente, né? A renovação é muito para o Corinthians conseguir ganhar algo numa venda, num empréstimo, enfim, né? O contrato dele já estava acabando. Mas vamos falar um pouco sobre a passagem do Varanda aqui, vamos falar sobre por que ele acabou não dando certo, os fatores envolvidos, mirando mais nesse período do Varanda no Corinthians, tá? O Varanda, ele surge da base, né, sub-15, ele sobe pro sub-17, e uma coisa engraçada é que ele praticamente pula do sub-17 pro profissional no início do ano. Ele fez 2 jogos no 20, muito pouco, então ele praticamente vai do 17 pro Corinthians, né, ele pula o 20. E antes da gente entrar um pouco no profissional, é importante a gente ter visto que o Varanda se destacou na base, muito por ser um cara que tem uma capacidade muito boa de atacar espaço, né? Ele pode jogar tanto mais aberto como por dentro, mas sempre visando muito atacar o espaço para finalizar, ser um cara vertical, um cara que gosta de jogar próximo do gol. Isso talvez seja assim, o grande trunfo do Varanda como jogador. Ele é habilidoso, ele sabe usar o drible, mas eu acho que essa capacidade dele de ler espaço, atacar o espaço, dar profundidade, finalizar, eu acho que esse talvez seja o grande trunfo dele como jogador, e assim ele se destacou na base do Corinthians, tá? Que é uma base que vem que colhe bastante frutos, revela bastante bons jogadores. O Varanda é um desses casos, né? O Varanda é um cara que tem, falando dentro de campo, ele tem uma projeção muito alta, né? E basicamente é isso, esse é talvez a grande virtude do Varanda como jogador, né? E chamou a atenção do Mancini, tanto que o Mancini subiu ele pro profissional no início de 2021, para a disputa do Campeonato Paulista. No profissional, o Varanda fez 10 jogos e marcou 1 gol. Ele teve uma sequência muito grande como titular ali no início do ano e depois depois parou até de ser relacionado pelo Wagner Mancini, tá? Isso logicamente não é algo normal. O último jogo em que o Varanda esteve relacionado foi contra o Bahia no Brasileiro. O último jogo que ele entrou em campo pelo Corinthians foi contra o Santos no Campeonato Paulista. Mas vamos falar de quando ele jogou. Bom, quando ele jogou, teve problemas, mas assim, eu acho que partiu muito de uma má interpretação do Mancini do futebol do Varanda. Se a gente for pegar os jogos do Corinthians em que o Varanda foi titular, ele ficava muito encarregado de abrir o campo. Ele jogava como ponta esquerda grande parte das vezes. E ficava muito encarregado de abrir o campo, né? De dar amplitude, que a gente fala, que é quando o jogador alarga o campo, né? Ele se posiciona na linha lateral. Ele não participa muito por dentro. Isso acabou prejudicando muito o jogo do Varanda, né? Porque o Varanda não é bem esse ponta, não é bem esse cara de receber, de ter que ir pra sempre num contra um. Ele gosta de jogar perto do gol, de atacar o espaço, atacar a área, e longe disso, o futebol dele ficou muito prejudicado. Tanto que em um jogo que ele foi bem, foi justamente um jogo que ele teve mais liberdade para fazer isso, que foi contra o Palmeiras, que ele fez gol, né? Para quem não lembra, foi aquele 2-2 na Neoquímica Arena na disputa do Campeonato Paulista, tá? O Palmeiras fez 2-0, o Corinthians empatou com o Vital e o Varanda, caiu o mundo em Itaquera naquela noite, choveu muito.
E o Varanda foi bem fazendo isso. Mas não, o Mancini insistiu bastante nessa ideia dele ser um ponta aberto, dele abrir o campo, e isso acabou com certeza prejudicando o Varanda. Óbvio, também teve problemas técnicos, né? Teve problemas. A gente tá falando de um cara que nem passou por o sub-20 e já subiu. Então, tem toda uma questão de adaptação, de você estar jogando num nível profissional. Isso muda bastante pro jogador. Ele também encontrou alguns problemas técnicos, não rendeu em algumas partidas, mas eu acho que é muito importante a gente contextualizar esse lance da posição, tá? O Varanda teve uma boa sequência, mas acabou assim, não sendo tão bom quanto poderia, né? Embora ele já tenha chamado atenção em alguns momentos, né? Nesses 10 jogos. Bom, e acabou que ele não teve prosseguimento, né, no Corinthians e, óbvio, não dá pra gente não citar, por exemplo, as informações que o portal Meu Timão foram dando durante esse período, falando justamente que o Varanda tem problemas extracampo, tem alguns problemas de... é mal assessorado, né, digamos, e isso o Corinthians desde sempre observava e via que não tinha condições de continuar apostando num jogador que dava tanto dor de cabeça extracampo. Então acabou que ele deixou de ser relacionado e o Corinthians busca negociar ele. Se não foi agora com o Bragantino, deve negociar com um outro clube. A tendência é que ele não fique no Corinthians. E acho que passa muito por essa questão do extracampo, porque eu acho que também não é coincidência o Mancini deixar de relacionar, o Silvinho deixar de relacionar, o Corinthians não fazer questão de querer o jogador que já mostrou talento, já mostrou potencial. Então isso infelizmente acabou encurtando a passagem do Varanda no Corinthians. É importante a gente colocar isso em vista, mas é isso, é um cara que surgiu muito bem na base, ganhou bastante chance no profissional no início do ano, se destacou em alguns momentos, oscilou grande parte dos jogos. Tentei contextualizar aqui a questão da posição, ele jogou numa posição que não é muito a dele, isso com certeza prejudicou o desempenho do Varanda, né? E tem a questão do extracampo que acaba encurtando a passagem dele no Corinthians e ajuda a entender o porquê que o Corinthians não quer manter ele, né? Vai querer negociar, lucrar em cima do jogador que tem um bom valor de mercado, ele é um bom ativo do clube, embora não jogue há muito tempo, né? O Varanda é um cara que tem nome dentro da base, né? Então deve render uma graninha pro Corinthians. Tá bom? Tentei aqui fazer essa linha do tempo, explicar um pouquinho, contextualizar essa questão do Varanda, torcer para que ele encontre um novo clube, para que ele vá bem, para que ele foque na carreira, consiga ter uma sequência legal dentro da carreira e renda uma graninha pro Corinthians também, porque estamos precisando, né? Mas é isso, muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Repito, se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações e ajude o SCCP Scouts a crescer aqui no YouTube, tá bom? Então é isso, galera, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!